Tenentismo. O tenentismo foi um movimento político e militar realizado por jovens de média ou baixa patente que estavam insatisfeitos com o sistema político brasileiro, principalmente com os impostos que eram colocados pelas oligarquias. O tenentismo iniciou em 1920. Em 1922, estava ocorrendo as eleições de presidente, que estava entre Arthur Bernardes e Nilo Peçanha. Durante esta campanha de Arthur Bernardes, foi descoberto cartas que ele fazia criticando os militares, mas isto não influenciou em nada, só popularizou mais o seu nome. Mesmo com essas cartas descobertas, o político Arthur Bernardes foi eleito presidente da República e, por isso, agravou muito mais a situação do tenentismo. Após Arthur Bernardes ser eleito presidente da República, já começou tomando medidas drásticas contra os militares. Arthur Bernardes ordenou o fechamento do clube militar e a prisão de Hermes da Fonseca. A partir daí, iniciou-se um movimento de revolta e contestação dentro do exército contra Arthur Bernardes. A atuação do movimento tenentista ocorreu de 1922 a 1927, e ao longo desse período ocorreu uma série de rebeliões. A primeira grande revolta dos tenentistas aconteceu em 5 de julho de 1922, na cidade do Rio de Janeiro, e ficou conhecida como Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Os tenentes estavam intrigados e rebelados com o poder e o governo de Arthur Bernardes. Eles queriam recuperar a honra dos militares, alegando que eram reprimidos pelo governo. Durante esta revolta, os tenentes ficaram cercados no Forte de Copacabana. Em certo momento, num movimento desesperado, 18 oficiais resolveram marchar pela Avenida Atlântica, na direção das tropas do governo. Somente 2 sobreviveram. Revolta Paulista de 1924. Essa revolta foi a segunda do movimento tenentista, que ocorreu em 5 de julho de 1924, 2 anos após o fracasso da Revolta dos 18. Foi realizada pela liderança do general Isidoro Dias Lopes. Os objetivos da Revolta Paulista eram os mesmos das outras revoltas, que seria voto secreto, reformas no ensino público, poder político ao exército, fim da corrupção, destruição do presidente, ou seja, todos lutavam pelo fim do governo vigente da República Velha. A Revolta Paulista ficou conhecida como um grande bombardeio ocorrido na cidade de São Paulo. Diversos prédios e casas foram destruídos e cerca de 1.000 militares estavam. E perdurou por longos 23 dias. Mais ou menos durante a revolta, aproximadamente 300.000 pessoas tiveram que se deslocar da cidade de São Paulo para proteger suas vidas. Comuna de Manaus foi a terceira revolta do tenentismo, ocorrida em 1924, no estado do Amazonas, durante o governo de Arthur Bernardes, que esteve na liderança o tenente Alfredo Augusto Ribeira Júnior. A palavra comuna deriva do nome commune, francesa, palavra francesa, cujo significado é município. Manaus foi o único local em que o tenentismo tomou poder, porque teve apoio da população mais pobre, e isso deu uma grande força, já que todo mundo queria mudanças sociais. A permanência das oligarquias ruralistas no poder era tida como um atraso nacional, e isso foi um dos motivos da Revolução. Revolta Coluna Prestes. A revolta surgiu em 1925 e foi considerado o maior movimento tenentista do período. Os oficiais Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes marcharam no interior do Brasil
por 2 longos anos, lutando contra as tropas do presidente Arthur Bernardes. Ao todo, eles percorreram em média 25 mil quilômetros e cruzaram mais ou menos 12 ou 13 estados. O movimento encerrou em 1927, quando exilaram-se na Bolívia. Mas, voltando à questão das tropas, eram compostas não por soldados super treinados, mas sim por camponeses, analfabetos, semi-analfabetos e em torno de 50 mulheres. Ideologia dos tenentistas. Primeiramente, eles eram totalmente contra as oligarquias, principalmente no interior do Brasil, onde a desigualdade manifestava de forma muito maior. O projeto dos tenentistas foi considerado salvacionista, que salvaria muitas pessoas e tudo. Além disso, eles tinham uma satisfação gigantesca nos quadros militares. Dizia que era pouco investido na corporação, segundo a visão deles. Os tenentistas consideravam a condição política em que o Brasil estava como uma grande causadora de carências existentes, né? Tudo por causa das oligarquias, que gerava concentração no poder em núcleos regionais. Os tenentistas, de forma geral, defendiam um projeto para o Brasil baseado no liberalismo. Porém, é importante dizer que muitos dos tenentes oficiais, eles tinham outras visões e outras ideologias, por exemplo, o comunismo. Além disso, eles defendiam a formação de uma república autoritária que promovesse as mudanças necessárias. Aí já no campo econômico, eles defendiam a modernização e industrialização do país e o fim da política que priorizava o café na economia. Principalmente, eles também queriam o fim do voto de cabresto, eles queriam o voto secreto, que assim causaria muito menos fraudes e muita justiça, podemos dizer. No entanto, eles não tinham um plano de ação e não sabiam como implantariam as reformas que defendiam. Assim, as lutas organizadas por eles, conforme os historiadores classificam, foram caracterizadas mais pela ação do que pelo discurso.